porque ele olhou e cobiçou. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os olhos. A Jó, lá no capítulo 31 do seu livro, diz assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Então, como é que nós podemos ter os olhos iluminados? É quando nós estamos observando o mandamento do Senhor, que é puro. Enquanto nós estivermos lendo, meditando, guardando, observando os mandamentos de Deus, nós estamos preservando os nossos olhos de olhar para aquilo que não se deve olhar e ter um olhar puro. A Bíblia diz que para o puro todas as coisas são puras. Tem muita gente que olha, como você disse muito bem, os olhos não é o problema do olhar, né? O nosso problema está aqui, no nosso cérebro, né? Aqui processa a coisa. Os nossos olhos são órgãos de visão. Mas é claro que a Bíblia está usando uma linguagem figurada, não é verdade? Ou seja, se eu vazar os meus olhos, eu não deixo de pensar coisa errada. Está aqui. Então, aqui a palavra de Deus está nos mostrando, como você muito bem disse, os olhos são janelas da alma. Eu preciso tratar, é a fonte. Na linguagem bíblica, não é o cérebro, na linguagem bíblica é o coração, né? O coração procede os maus desígnios. E quem trata dessa fonte, que é o coração, é o próprio Deus. É a própria palavra de Deus. É o próprio Espírito de Deus. Amém. Pastor, o que ontem era certo, hoje é errado. O que hoje é errado, amanhã pode voltar a ser certo. E as opiniões, elas vão mudando de acordo com a sociedade, ela não permanece a mesma. Então nós sabemos que há uma variação de opiniões muito grande. Mas com relação à palavra de Deus, a questão é de outra natureza. O versículo de número 9 diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Como é que nós podemos entender esta afirmação do autor bíblico acerca da palavra de Deus? Ô, pastor Jailton, o senhor está levantando um ponto vital que talvez merecesse fazer uma pequena digressão para voltar lá no século XVII, quando surge no mundo um pensamento que surge lá na França com René Descartes, que foi o racionalismo. Cogito ergo sum, penso, logo existo. E depois, no fruto do racionalismo, vem no século XVIII o iluminismo. E depois, como fruto do iluminismo, que foi uma onda de ateísmo que varreu a Europa, a ponto da Catedral Notre-Dame, por exemplo, de Paris, ser dedicada a Deus, a razão, vem o liberalismo teológico. E o liberalismo teológico vai para a Bíblia para não fazer a leitura gramática histórica, mas a leitura crítico-literária. E começa a dizer que a Bíblia é um livro de contradições, de erros, de falhas. Rudolf Bultmann surge na Alemanha para dizer que, na verdade, a Bíblia está cheia de mitos, que os milagres não aconteceram, que os milagres que Jesus fez, na verdade, ele não fez, era apenas a crença que os discípulos tinham acerca do que ele tinha feito. E esse liberalismo, que relativizou as Escrituras, começa hoje a ter uma linguagem, não, mas isso aqui é lá para aquele tempo, né? É lá para aquela época, os tempos mudaram, os tempos são outros, os valores são outros. Agora nós temos outras ciências, a sociologia, a antropologia. Agora nós temos que olhar, tem o avanço da psicologia, com as suas várias correntes, com as suas várias vertentes, a psicanálise de Freud. Então tudo isso vai levando a nossa sociedade a achar que nós vivemos num outro tempo e que a Bíblia é um livro lá do passado, que ficou obsoleta, que ficou desatualizada, que não tem mais uma mensagem pertinente, nem mais própria para os nossos dias. Bom, nós discordamos disso frontalmente. E esse texto que o irmão citou, está claro, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. A Bíblia é a palavra de Deus. Ontem, hoje, amanhã, Jesus chegou a dizer duas coisas importantes. Primeiro, diz, a Escritura não pode falhar. E disse mais, passa o céu, passa a terra, mas a tua palavra não passará. Então, a Bíblia, embora ao longo desses anos, até anterior ao racionalismo, foi vítima da intolerância, das fogueiras, hoje do ácido, dos críticos, dos liberais,
dos escritores aí, como Richard Dawkins, que escreveu que Deus é um delírio, tentando ridicularizar a Bíblia. De vez em quando você vê um negócio dessa, surge aí na imprensa, na mídia, fulano tal descobriu isso, agora a Bíblia está desacreditada. As críticas dos críticos caem no ridículo, viram pó. E a Bíblia continua sendo o livro mais lido, mais amado, mais impresso do mundo. Porque ela não é a palavra de homens, ela é a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Pastor Hernandes, uma das marcas da nossa sociedade é a injustiça. Na nossa sociedade, o errado é chamado de certo, o ruim é chamado de bom. Na nossa sociedade, quem transgride é elogiado e aquele que busca a justiça é denegrido, é punido. Então a injustiça é uma marca do nosso tempo. O texto bíblico diz que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Como podemos compreender essa expressão bíblica? Veja bem, pastor, o senhor fez muito bem um diagnóstico da realidade que estamos vivendo, né? Nós vivemos hoje, sobretudo no Brasil, né? Essas questões aflorando, né? Agora mesmo, recentemente, um cidadão que foi preso prometeu devolver R$1 bilhão aos cofres públicos. É quase assim inimaginável você pensar num cenário desse, né? Alguém surrupiou $1 bilhão. E eu acho que isso aí não é todo o volume, não. Talvez deve ter coisa mais ainda por trás, né? E o que é triste é o seguinte, dentro da realidade de hoje, por que as pessoas cometem crimes? Porque tem elas a expectativa de que não vão ser apanhados. E se apanhados forem, tem costas largas para subornar juízes, para comprar tribunais, para encontrar o favor dos poderosos. E daqui a pouquinho elas vão para uma prisão domiciliar, num apartamento de cobertura de 500 metros quadrados, comendo churrasco todo dia. Então, estamos dizendo com isso, com essas questões todas, né? O camarada é preso, mas vai sempre um juiz lá para afrouxar a prisão dele, para liberá-lo e tal, dizendo o seguinte para a sociedade: o crime compensa. O crime compensa. Né? Nos tribunais da terra, pastor Jailton, as coisas parecem que estão pelas avessas.